Oi, gente. Então, vim aqui trazer um conteúdo rapidinho para vocês, né? A gente não vai se alongar muito no conteúdo. Lembrando que é a nossa última aula, na próxima semana é a nossa atividade avaliativa com os conteúdos da segunda unidade. E aí, deixa só eu dizer a vocês. E os conteúdos da segunda unidade, eles vêm desde a avaliação de impactos ambientais, licenciamento ambiental, as legislações, a parte de planejamento e o conteúdo de hoje, que vai ser aí plano diretor, tá certo? Então, observem aí o conteúdo, que é referente ao conteúdo do dia 5/12 para frente, tá? Que vai cair na segunda avaliação. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma ferramenta, né, que foi instituída pela Lei 10.257, que é o Estatuto das Cidades, que é o Plano Diretor, tá? Então, antes da gente falar, vamos falar um pouco sobre a questão urbana. A gente falou na última aula sobre planejamento ambiental. Planejamento ambiental, a gente pode ter tanto planejamento ambiental urbano quanto planejamento ambiental rural, né? Sempre o planejamento ambiental ele deve priorizar as potencialidades da área onde a gente está realizando esse planejamento e a questão das fragilidades também. E aí existe o zoneamento ambiental, né, que a gente já falou um pouco sobre ele quando falou dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. E falando um pouco mais focado na questão do planejamento ambiental urbano, vamos falar um pouco sobre o Estatuto das Cidades e o instrumento principal dele, que é o Plano Diretor, tá? Então, a gente tem aí um contexto, né, de crescimento das cidades, que as cidades, em sua grande maioria, cidades brasileiras, elas surgiram e cresceram de forma desordenada, né? Lógico, temos algumas cidades planejadas, que tem todo um contexto de planejamento das vias, dos equipamentos de serviços públicos, existe, né? Como, por exemplo, Brasília, uma cidade planejada, Palmas, né, Aracaju. Você vê a diferença, né, para uma cidade não planejada. Mas se a gente levar em consideração uma cidade como Recife, e a maioria das nossas cidades, elas são extremamente é um processo de expansão extremamente desordenado. E aí essa expansão urbana desordenada, ela traz uma série de problemas ambientais urbanos e problemas sociais, tá? E aí envolve a questão dos processos erosivos, a degradação dos mananciais de água, contaminação da água pelos esgotos que são lançados sem tratamento, né? A questão das áreas periféricas, né? As ocupações irregulares, e aí a gente tem os morros, as margens de rios, né? Que são todas ocupações irregulares e que estão sujeitas aí a deslizamentos, a enchentes, tá? A questão das doenças. Existe a ameaça ao patrimônio paisagístico, né? Porque a expansão urbana, ela quer expandir a área urbana, vai naturalmente desmatar para poder fazer essa expansão. A questão da descaracterização do espaço rural produtivo e de reserva de recursos naturais. A falta de instrumentos de avaliação de impactos, né? Então, muitas vezes, dentro da expansão urbana, não é levado em consideração os impactos ambientais, porque quando a gente fala de avaliar impactos ambientais, a gente fala para grandes empreendimentos. E a expansão urbana, ela se dá na forma de vários pequenos empreendimentos, que no final das contas é um grande empreendimento, né, causando grandes impactos ambientais. Aí a questão da especulação imobiliária, né, a ocupação irregular das periferias, o que agrava ainda mais o processo de exclusão social e violência urbana, a partir do momento que as pessoas não têm acesso aos serviços públicos, né, básicos como água, saneamento, né, coleta de lixo, transporte de qualidade, educação, saúde, isso gera um contexto de violência, tá? E aí, falando um pouco sobre o Estatuto da Cidade, né, ele foi estabelecido aí pela Lei 10.257 de 2001, que é uma lei federal, e ela é uma política de desenvolvimento urbano a ser executada pelo município. Então, é de competência do município, tá certo? Então, essa lei ela vem aí regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e traz aí um modelo democrático de cidade, visando aí o desenvolvimento sustentável e principalmente o uso da propriedade em benefício do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos. Então, a gente vai ver alguns instrumentos, né, do Estatuto das Cidades e a gente vai ver que essa questão do bem-estar, né, do uso
da propriedade para o bem-estar da população, ela é um dos pilares dessa lei, tá? E aí os planos diretores, né, que é o principal ferramenta aí que essa lei traz, que ela trouxe como inovação, né, ele é definido, né, o plano, cada município vai definir o seu plano diretor através de um projeto de lei, né, então existe a lei municipal que cria o plano diretor de Afogados da Engazeira, né, e ele é um plano aí diretor no sentido de diretriz, de direcionar o desenvolvimento urbano, tá? E aí, né, o objetivo do Estatuto das Cidades é justamente ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade, como a gente já falou, garantindo aí essa função social da cidade e da propriedade urbana. E por ser, né, o plano diretor uma ferramenta que é de execução municipal, é o município que vai indicar a função social da propriedade da cidade, garantindo aí as questões, né, de bem-estar coletivo, né, tudo isso que a gente já falou até agora, tá? E garantindo também o desenvolvimento sustentável. E aí, como diretrizes do Estatuto das Cidades, a gente tem algumas, não estão todas contempladas aqui, mas é só vocês botarem lá, Lei 10.257, vocês vão achar todas as diretrizes, aqui a gente só tem algumas, né? A gente tem a garantia do direito às cidades sustentáveis, que o que é isso, né? É o direito à terra, à moradia, saneamento, infraestrutura, transporte e serviços públicos, trabalho e lazer para as presentes e futuras gerações. E aí, quando a gente fala de serviços públicos, além de todos esses que a gente falou, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, dos equipamentos públicos urbanos, né? Quando eu falo em equipamentos públicos urbanos, vocês podem entender, por exemplo, uma praça é um equipamento público urbano, uma ciclovia é um equipamento público urbano, né? Um posto de saúde, tá? E outra diretriz, né, do Estatuto das Cidades é justamente a gestão democrática através da participação popular. Né? Então, a gente vai ver que aí na formulação dos planos diretores, inclusive, existe a participação da sociedade civil. Né? É prevista essa participação, tá certo? Então, é importante que seja que tenha representatividade dos diversos segmentos da comunidade, né, na execução e no acompanhamento dos projetos de desenvolvimento urbano. Isso a gente vê em algumas grandes cidades, ficou conhecido durante algum tempo como orçamento participativo. O orçamento participativo, as prefeituras iam nas comunidades e as comunidades é que definiam quais eram as prioridades de investimentos naquela área, né, na sua comunidade, garantindo aí essa participação, essa gestão democrática, tá? Outra diretriz é a cooperação entre os governos, iniciativa privada e demais setores da sociedade no processo de urbanização, visando atender ao interesse social. Então, uma coisa que é muito comum, por exemplo, aqui em Afogados, eu não sei se eu já vi, mas eu acho que nós temos, mas no Recife é muito comum, praças adotadas. Então, assim, a prefeitura não tem condições de fazer a manutenção de um determinado equipamento público, de uma determinada praça, de um determinado parque. E aí a iniciativa privada, ela entra com recursos financeiros, com aporte financeiro para fazer a manutenção daquele equipamento público, né? Em troca de benefícios, óbvio, né? Em troca de redução de impostos, alguma outra coisa, tá? E aí ou até mesmo só de propaganda, às vezes é só por ter o nome lá, esta praça é cuidada pela empresa tal. Então, assim, essa questão da cooperação, tá certo? E aí a gente tem falado de função social, né, da propriedade, e aí a gente tem um conceito aí que a propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade que estão postas lá no plano diretor. Visando o quê? Atender às necessidades dos cidadãos em relação à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Então, a questão de justiça social ela é muito forte dentro do Estatuto das Cidades. E a gente vai ver algumas coisas, né, aí que vou falar mais para frente. Também temos nas diretrizes a questão da ordenação e controle do uso do solo, né? E aí o objetivo dessa ordenação do uso do solo é justamente visar evitar o uso inadequado de imóveis urbanos, usos que sejam incompatíveis estejam próximos, né? Usos excessivos, inadequados em relação à infraestrutura urbana,
atividades, a instalação de atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego sem a previsão de infraestrutura correspondente. Então, assim, dentro da lei de uso e ocupação do solo do município, ele tem que prever, olha, se esse empreendimento for instalado aqui, por conta do fluxo que vai acontecer, né, de acesso a ele, pode gerar tráfego aí na cidade. Então, não vamos colocar aqui nesse lugar, vamos colocar em outro. Retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização. Vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá certo? Mais à frente. Então, o objetivo é evitar. O que é essa retenção especulativa de imóvel? É quando você tem aquele imóvel que está sem uso e você fica lá guardando esse imóvel esperando valorizar. E você guarda o resto da vida e principalmente sem fazer manutenção. E quando você vai ver, o imóvel está lá caindo aos pedaços, não tem nenhuma função social, é só um escombro, né? Não mora ninguém, não tem uma atividade econômica sendo desenvolvida ali. O proprietário daquele imóvel não está pagando os impostos na maioria das vezes, está só deixando lá abandonado. Então, isso aí é uma coisa que é objetivo aí do Estatuto das Cidades evitar. Outra diretriz é a questão da justa distribuição dos benefícios, das coisas boas, e dos ônus, das coisas ruins, que são decorrentes do processo de urbanização. Então, que seja justa. Não adianta ficar. Os benefícios vão todos para a área nobre e os ônus, tudo que for de ruim, vai ficar na área periférica, nas ocupações irregulares. Não. Precisa todo mundo ter acesso, tanto ao bom e o ruim também tem que estar para todo mundo, né? E aí, falando um pouco sobre o plano diretor de direcionamento e diretrizes, então ele estabelece as diretrizes para a ocupação da cidade. E aí ele tem por objetivo identificar e analisar as características físicas, né? Questões de solo, de ocupação, tá? Quais são as atividades predominantes e as vocações das cidades, identificando aí as fragilidades e as potencialidades. Então, o plano diretor de Afogados da Engazeira. Então, ele vai identificar que existe, né, dentro da área urbana, existem os bairros que eles são estritamente residenciais, onde não cabe comércio, né? Existem as áreas que são estritamente comerciais, que não são adequadas para residência. A gente identifica ainda uma questão de atividade industrial, né? Então, são as fragilidades e as potencialidades do território. E esse plano diretor ele é um conjunto de regras, né, que vai determinar aí o que pode e o que não pode ser feito em cada parte da cidade. Então, a gente tem isso, né, previsto nas leis de uso e ocupação do solo, no Código de Obras, são outros elementos, outras legislações que agregam também aí a esse documento, ao plano diretor, tá? Então, o plano diretor, por exemplo, ele pode dizer que no bairro Manuela Valadares não pode ter serviços de comércio, não pode ter comércio nem serviços, né? Só pode ter residências. Então, isso está definido lá no plano diretor, tá certo? E aí, como a gente tinha falado, né, anteriormente, a questão da participação dos vários segmentos da sociedade, né? Tanto o governo, a nível de prefeitura, estado, governo federal, quanto os segmentos populares, as associações de moradores, os sindicatos. A questão, o empresariado, né, seja na parte de comércio industrial, o que é que seja, e os segmentos técnicos, né, que aí a gente entraria, né, as universidades, o próprio instituto, as ONGs, também elas podem participar desse processo, né, público de elaboração conjunta do plano diretor, tá? Lógico que não são as associações dos sindicatos, as universidades que vão fazer, é uma lei municipal, é a prefeitura, é o legislativo que vai apresentar. Mas a partir da participação popular das audiências públicas, né, esses outros segmentos eles podem opinar e contribuir aí na construção desse documento, ok? Então, como já foi falado, ele é uma lei municipal. Então, o plano diretor ele é estabelecido para cada município, tá? Então, é um instrumento básico para o planejamento municipal e para a implantação da política de desenvolvimento urbano. E aí, desenvolvimento urbano envolve tanto a questão do desenvolvimento dos equipamentos urbanos, quanto a questão de expansão urbana também. É no plano diretor que vai ser definido para onde a cidade vai crescer e como a cidade vai crescer, tá? E aí as diretrizes definidas no plano diretor, elas devem ser incorporadas aí ao plano plurianual, às leis de diretrizes orçamentárias do orçamento anual, né? Porque todas essas atividades, elas geram custo,
E esse custo precisa estar previsto nas leis que falam a respeito do orçamento, ok? E quem é que tem que ter plano diretor? Então, é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, mais de 20 mil habitantes, a cidade obrigatoriamente precisa ter plano diretor. Então, só para a gente, né? Afogados tem aproximadamente 38 mil habitantes, então é obrigatório a existência de plano diretor para a cidade de Afogados, tá? E existe um documento, se vocês procurarem lá na prefeitura, existe, tá certo? Todos os municípios que são integrantes de regiões metropolitanas e conurbações urbanas, né? Vocês lembrarem do conceito lá de conurbações, é aquele grupo de pequenas cidades que vão formar uma grande cidade, né? Uma região metropolitana, onde o poder público municipal vai utilizar os instrumentos do artigo 182 da Constituição Federal, também precisa ter plano diretor. As cidades que pertencem a áreas de especial interesse turístico, então, por exemplo, Fernando de Noronha, né? Embora que não seja uma cidade, é um território, mas precisa ter plano diretor, porque é uma área de especial interesse turístico. Angra dos Reis, Búzios, no Rio de Janeiro, né? E aquelas que estejam inseridas em área de influência de empreendimentos ou atividades com impacto regional ou nacional. Então, por exemplo, os municípios que são atingidos, que estão ali na área de influência da transposição do Rio São Francisco, eles obrigatoriamente precisam ter plano diretor, tá? Quando as cidades apresentarem mais de 500 mil habitantes, é preciso que, além do plano diretor, haja um plano de transporte urbano integrado, né? Então, a gente observa, por exemplo, quem tem a oportunidade de circular no Recife, né? Existe toda a questão da integração do transporte público, integração metrô, né? E transporte rodoviário, né? Os ônibus, tá? As estações, uma grande quantidade de terminais integrados que prevê um deslocamento, né? O objetivo é que tenha um deslocamento mais rápido pela cidade, tá? A lei do plano diretor, né? Foi feito o plano diretor, instituiu a lei, então a cada 10 anos essa lei precisa ser revista, tá certo? E aí alguns instrumentos. A gente tem parcelamento, edificação e utilização compulsórias, que é um instrumento que visa otimizar os investimentos públicos realizados e penalizar o uso inadequado. Então, aqueles imóveis que estão abandonados, né, ou que vão ser penalizados de diversas formas. Por que essa punição, essa penalidade? Para fazer com que esses imóveis eles cumpram a sua função social. E aí a gente tem o IPTU progressivo no tempo. O IPTU progressivo no tempo é uma medida de penalização, né? Então, cada ano, proprietários de terrenos que sejam ociosos ou mal aproveitados e que acarretem prejuízo à população. O que seriam terrenos mal aproveitados? Um terreno que está lá murado, abandonado, né? Só criando mato. Tá? E aí, criando mato é um local onde a proliferação de vetores, né, onde pode haver, né, um foco de dengue, por exemplo, num terreno que está lá sendo sem uso, tá? E aí, a ideia do plano diretor, né, é justamente que cada ano que passe, aumente o valor do imposto sobre esses imóveis, né? Por quê? É uma forma de forçar o proprietário daquele imóvel a dar um uso adequado, a cumprir a função social do imóvel, tá? E aí tem alguns outros instrumentos, né? A questão do uso capião, do direito de superfície e a concessão de uso especial para fins de moradia. Então, uso capião, ele prevê que o cidadão que ocupa uma área ou edificação urbana de até 250 metros para sua moradia, que não tenha outro imóvel, né? Se ele ocupou essa área por 5 anos consecutivos, o proprietário não reclamou, né? Então, terá garantido o direito à posse. E aí, muitas vezes existe, né, questões políticas e tal, vou falar um pouco, tentando não entrar nos méritos políticos, mas assim, existe muita demonização, por exemplo, dos movimentos dos trabalhadores sem teto, né? Então, os trabalhadores sem teto, na verdade, né, o que eles fazem é justamente a aplicação dos instrumentos previstos no plano diretor, entendeu? Então, eles pegam imóveis que estão sem uso, que estão lá abandonados, que as construtoras ou os proprietários abandonaram porque não querem pagar imposto, porque estão esperando valorizar por qualquer motivo. Esses proprietários não tiveram os cuidados e eles ocupam esses imóveis, né?
existe um termo pejorativo que se usa que é de invadir. Eles não invadem imóveis. Você invadir é assim, tá lá, tem gente lá na casa e alguém invade a sua casa com você dentro. Isso é uma invasão, né? Um imóvel que está lá desocupado há anos, né? Existe a ocupação. Então, o movimento sem teto, ele ocupa esses imóveis que estão sem uso, baseado no quê? Baseado nos instrumentos do Estatuto das Cidades e do Plano Diretor, que prevê, né, que todo imóvel ele tem que ter uma função social, tá certo, gente? E aí a lei prevê que depois de um determinado tempo, se não houver, né, se não aparecer um reclamante, o proprietário, aquelas pessoas têm direito à posse daquele imóvel. Então, mesma coisa, concessão de uso especial para fins de moradia, regularização das moradias ilegais, né? Então, imóvel público situado em área urbana, utilizado para sua moradia, né? Lembrando, não é um imóvel que tinha um uso, não é um imóvel que tinha uma função social, é um imóvel que estava lá abandonado em situação de degradação, tá? Então, muito cuidado quando a gente tem estabelece os nossos pré-conceitos, tá? Outra coisa que, né, o instrumento que o plano diretor estabelece são as zonas especiais de interesse social, né? De novo, é muito forte a questão da função social da propriedade dentro do Estatuto das Cidades. Então, o que são zonas especiais de interesse social? São justamente as áreas da cidade, né, que normalmente surgiram de ocupações irregulares, tá certo? Normalmente ela veio de uma ocupação irregular, é uma invasão, né, como se chama popularmente, mas não é, né? Vamos tirar esse termo pejorativo da nossa vida. É uma ocupação irregular, tá certo? E aí, o plano diretor se compromete, né, a viabilizar melhorias, transformar essa área que era irregular numa área, né, habitável, tá certo? Então, o município ele vai criar regras especiais para o uso, né, do solo nesse espaço, promovendo a integração das pessoas mais necessitadas, aquelas que não têm direito à moradia, a esses espaços habitáveis. Então, as EIs elas vão aí pegar terrenos, prédios vazios para moradia popular, facilitando justamente a questão da regularização de áreas ocupadas. Então, se há uma área de invasão, como a gente chama, né, que a gente já não vai mais chamar de invasão, vai chamar de ocupação irregular. Então, essas pessoas poderão ter o direito à regularização imobiliária, a passar até a posse daquele imóvel, daquele terreno, né, quando aquele espaço ele é considerado uma zona especial de interesse social, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É importante destacar essa questão, né, da função social da propriedade e lembrando que na próxima semana a nossa prova, tá bom?